O vidro cantou antes de tudo. Um tilintar seco, quase musical, que se espalhou pela sala como um aviso. O líquido no cálice fez arco e projetou um brilho que se partiu em 1000 facetas quando o cristal tocou a madeira. Havia riso, havia champanhe, e havia uma calma tão calculada que parecia um gesto coreografado. Lorena sorriu como quem observa um aquário. Tudo ali era belo, previsível, separável em peças. Ricardo Ferraz inclinou-se, a mão no peito, o rosto dera um tom de cera. Os convidados fizeram um recorte confuso de barulho. Ana estava ali, como sempre, de avental e luvas, recolhendo migalhas e memórias alheias. Viu quando ele foi ao chão. Não foi o som do corpo que marcou, foi o som do futuro rachando. Ana esteve a um passo quando ele caiu. O perfume de Lorena, caro, frio, misturou-se ao do vinho e ao do limpa-vidros que Ana carregava no balde. A mulher da noiva permaneceu a uma distância geometrizada, um esboço de angústia perfeito no canto da boca. Havia algo na sua postura que não combinava com surpresa. Havia algo de ensaiado. Ana sentiu o peso do silêncio. Um copo. Um frasco minúsculo, branco, com um rótulo que trazia uma caveira estilizada, escondida entre letras douradas, quase um emblema. O frasco rolou pelo tapete, sumiu entre as almofadas. O celular de Ricardo, um aparelho grande com capinha preta, deslizou debaixo do sofá e emitiu um vibrar desesperado. 3%. A vibração era um último grito digital. Ana estendeu a mão. Parou. O som do salto de Lorena ecoou curto quando ela se aproximou. Afaste-se, disse uma voz que não admitia contradição. Não foi ninguém da família, foi Pimentel, com o sorriso de advogado que já vira a fotografia do mundo de cabeça para baixo e a colocou na parede do escritório para que todos achassem normal. Ana recuou. Alguém segurou o frasco. Alguém colocou o celular em um prato como se aquilo fosse troféu. A polícia chegou com pressa leve, aquela pressa que acompanha protocolos quando quem está em risco respira com nomeada importância. Delegado Arnaldo veio depois, com o ar de quem já tem a narrativa pronta. Observou a cena com olhos que mediam fortuna e pobreza em centímetros. Os vizinhos murmuraram. As câmeras de vizinhos, discretas, já registravam. Ana não teve tempo de explicar. Uma mão encontrou seu bolso. O tecido grudou no frasco escondido. Ele, o tal frasco que rolara entre os estofados, terminara ali, tão incrivelmente óbvio. Os dedos que o tiraram tinham anéis caros, um esmalte discreto. A acusação foi um nó. Achamos em sua posse. Olhos meigos viraram lâminas. Foi rápido, como as coisas ruins costumam ser. Ana foi conduzida à delegacia. O teto da sala de interrogatório cheirava a café queimado e a papel velho. O barulho do ar-condicionado fazia um zumbido constante, como se soubesse que aquele lugar precisaria de som para empurrar o tempo. Pimentel apareceu cedo, com a elegância de quem sabe vender silêncio por preço reduzido. Sentou-se à frente, inclinado. Temos uma saída para você, disse ele com a voz de quem oferece contrato. O que ele oferecia, sem dizer, era um costume antigo, uma confissão barata em troca de algo menor do que a verdade. Disse que poderia proteger a mãe de Ana. Falou em medidas paliativas, em acordo. Delegado Arnaldo observava, a expressão firme, mas havia algo nas linhas do rosto que se dissolvia quando a proposta tocava nas camadas superiores de poder. Conivência é roupa que veste sem avisar. Ana fechou os olhos. Havia memórias que vinham como fotos. O rico sorriso tímido de Ricardo quando ela arrumara uma almofada. O café que ele segurara uma vez para agradecer um detalhe que a maioria não via. Ele era mais humano nos cantos que não pertenciam à sala de visitas. Isso para Ana pesava tanto quanto o frasco no bolso. Assine aqui. Diz que foi um erro seu. Que entrou na sala e tentou administrar algo sem querer que... Pimentel fazia sinais com uma caneta que cheirava a couro novo. A caneta parecia uma promessa de impunidade. Você conta isso, sua mãe não será processada. A oferta soou como um punhal disfarçado de lenço. Ana pegou o papel como se segurasse uma vela. Leu cada palavra. As letras se moviam, como sempre acontecia quando mentira era formatada para caber em papel. Em silêncio escreveu algo pequeno e firme. Não assino. Levantou a cabeça. Havia um pequeno tremor nas mãos que não vinha do medo do metal ou do frio do ar-condicionado, mas de algo mais estranho. Uma decisão. Você tem certeza de que vai continuar com essa briga? Perguntou o delegado. Havia uma espinha de reprovação ali. Aquela sensação de que quem vive nas zonas iluminadas tem inconvenientes menores do que o resto do mundo. Ana pensou em sua mãe. Doente. Nas contas. Na casa que parecia sempre se inclinar quando a chuva vinha. Pensou em colocar uma assinatura e desaparecer da cabeça dos outros como se fosse remendo em tapete. Mas em sua memória havia a imagem do frasco. Branca caveira.
e do celular com 3%, vibrando como se implorasse. Havia a lembrança do olhar de Ricardo, de certa gentileza que ela jurava ter visto por baixo da casca de milionário. Ela fez algo que ninguém esperava. Rasgou o papel, não em pedaços simétricos, em farrapos que voaram como pássaros. Foi um gesto pequeno, rápido, quase despercebido. O barulho do papel rasgando teve mais autoridade que qualquer testemunho ali. Pimentel arregalou os olhos por um segundo. Delegado Arnaldo inclinou-se para a frente. Você vai privar sua mãe de defesa. Pimentel sibilou. Você está jogando com fogo. Ana pegou o papel rasgado com as pontas dos dedos e deixou que ele caísse no chão. Não havia mais espaço para barganhas. Essa escolha, essa teimosia quase inútil, foi a declaração que fazia dela alguém que não desistia. Não por heroísmo, por necessidade, porque havia algo mais em jogo que cifras ou ameaça. Havia um homem caído e uma voz que precisava ser ouvida. A notícia saiu da delegacia em um pacote sujo de manchetes. Câmeras compuseram tomadas de Ana sendo escoltada, o avental removido como se removesse a dignidade. No telejornal, o comentarista fez perguntas que exigiam respostas que Ana não sabia formular. Nas redes, uma história de crime fácil gerou julgamento instantâneo. A vida, quando pública, adapta uma verdade para caber em som e imagem. Ana ficou pequena no noticiário. No fim do dia, saiu por conta própria. A família, pressionada, pagou fiança por razões que não precisavam ser explicadas. A essa hora, a Casa Grande tinha som de passos contidos. Lorena apareceu em manchetes com o ar de quem olha para quem mira e vê apenas o cenário, não as pessoas. Ana voltou àquela sala muitas vezes. Observou a marca no tapete onde o vidro quebrado secara. Sentiu o perfume caro como se pudesse tocá-lo e descobrir quanto havia de mentira misturada com notas de base. Havia poder naquela fragrância, e poder, para ela, tinha cheiro de perigo. Na madrugada, antes de dormir, Ana abriu a bolsa com mãos lentas. O celular de Ricardo não estava ali. Não fazia sentido. A polícia o havia colocado como item de prova e, portanto, protegido por uma cadeia de protocolos que Ana via como muralhas. Mas as muralhas, às vezes, têm frestas. Ela sentiu necessidade de agir. Não era só medo, era urgência. Havia uma data que parecia armar um cronômetro. Às 9 da manhã, em um hospital da cidade, uma injeção aconteceria. Foi nisso que ela pensou quando fechou a porta de sua casa. Uma agulha, um quarto blindado, um sussurro que poderia rasgar todo o véu. O relógio da cidade não precisava anunciar para ela. A cidade sussurrava sempre o tempo das coisas. Antes de seguir adiante, havia algo que precisava ser dito. Essa história tem reviravoltas. Se ela te prende, se você gosta de virar páginas até o final, peço que curta e se inscreva. Histórias assim pedem atenção. Ela não procurou heróis, procurou aliados. Foi até João, o motorista de confiança que conhecia todas as rotas e atalhos de uma vida que quer desaparecer. João abriu a porta com a mesma calma de sempre, com o cheiro de óleo e pão. Levou-a até uma cozinha onde Dona Marta, a esposa dele, esperava com uma xícara de café já amena e olhos quentes. Tônio, o homem que dirigia o caminhão de lavanderia da mansão, apareceu por trás como quem não quer ser notado, com mãos capazes de abrir fechaduras sem fazer barulho. Era um grupo pequeno e improvisado. Não eram profissionais. Tinham, porém, algo mais raro, lealdade que não se mensura em notas. Conversaram baixo, trocaram planos, riram nervosos ao pensar na audácia. Ana explicou. Havia a gravação. Havia a possibilidade de que Lorena tivesse falado ao telefone, ao microfone, confissão que poderia aniquilar toda a construção de mentiras. Havia também o frasco e o celular escondido entre almofadas. O mesmo celular que, se aberto, poderia conter data, hora, mensagens, prova. Mas havia um obstáculo que não podia ser contornado com jeitinho, o Touch ID. O telefone só abria com a impressão digital do dono. E Ricardo, naquele momento, estava em estado de quase nada. Esse é o teste, Ana disse, e não sorriu. Não é só recuperar o aparelho. É provar que aquilo que aconteceu não foi acidente. Eles mapearam. Tonho falou da saída de serviço da Falcão Negro, a segurança contratada pela família, assinalada por coletes pretos e um olhar que matava qualquer improviso. João descreveu a rotina noturna do caseiro. Dona Marta sugeriu disfarces, roupas de empregada, uniformes de manutenção. Tudo parecia possível, no sentido disso ser preciso e arriscado, e por isso necessário. A primeira investida foi pela mansão.
Ana e Tonho chegaram num dia em que havia um almoço tardio, pouca gente na casa, a ala íntima desligada. Entraram como quem faz parte do mobiliário, um carrinho de lençóis, um pedido de troca discreta, um comando de um tom de voz que não fosse notado. Ana fingiu ser mais do que era, uma auxiliar de limpeza que há anos passava despercebida por entre cômodos. A mansão tinha cheiros que pertenciam a heranças, couro polido, madeira envernizada, madeira velha. Ana sentia o frio do luxo com a ponta dos dedos. O corredor principal exibia quadros grandes, paisagens que não tinham nenhuma relação com a tensão contida ali. No salão, a mesa ainda tinha marcas de taças e serpentinas de uma festa que alguém resolvera deixar como se nunca tivesse existido. Ela procurou o sofá. Era um sofá que guardava segredos nos seus interstícios, e o segredo estava lá, o celular. Quando o encontrou, o coração bateu tão forte que a mão tremeu. Por um instante, a realidade se curvou numa cena de filme, onde a câmera aproxima, foca no botão home. O aparelho, no entanto, estava bloqueado. Toque por toque, apenas o Touch ID poderia liberar o mundo que havia dentro. Era como se a tecnologia tivesse sido pensada para proteger, antes de tudo, os segredos de quem tinha direito a eles. Ana tirou o capô do aparelho com cuidado, como quem manuseia um relicário. Havia um aplicativo de gravações, mas ele perguntava por senha. Havia mensagens de Ciro para Lorena, toques de cumplicidade, piadas privadas que falavam mais alto que qualquer documento. Descobriu, escondido no rolo de conversas, algo pior. Uma mensagem marcada com hora e local. UTI A09, resolução. Havia também uma foto, um protocolo de medicamentos, nomenclaturas que Ana não entendeu, mas a palavra potássio brilhou como uma marca de metal. O coração gelou. Potássio, injeção, 09. Tudo aquilo se aproximava dos limites do que podia ser chamado de crime, e aquilo que era planejado era exatamente o terror que ela temera. Antes que pudesse estudar mais, o telefone vibrou num leve e desesperado 3%. Éramos lembrados do relógio. A bateria dizia que não havia tempo. O aparelho ainda pedia o dedo do dono. Ana procurou um improviso. Tentar fotografar a tela, copiar as mensagens, abrir o arquivo com programas que ela não conhecia. Nada funcionou. O Touch ID foi um muro. A tecnologia ali era mais eficiente que as pontas de língua que vendem mentiras. Ela teve de sair antes que alguém percebesse. Não foi fácil abandonar aquilo. Levou o aparelho no bolso do avental como quem carrega uma criança ferida. Fez de conta que não sabia de nada. Passou pelo corredor onde Lorena conversava com uma amiga sobre flores que no dia seguinte estariam dispostas numa mesa de batismo. A indiferença de Lorena era um convite à raiva. Ana saiu como havia entrado, invisível. Havia uma cena que ela não esperava. Dr. Ciro passou por ela no corredor. Vestia um jaleco que cheirava a esterilização, a perfume barato. Havia um detalhe na sua expressão que não combinava com a rotina de um médico. Olhos que piscavam menos do que deveriam, como se calculassem cada batida. Ele sorriu de canto. Lorena sorriu. A cumplicidade foi uma sombra curta. Ana guardou os dados na cabeça. O 9, a injeção, o aparelho com a gravação possível e o Touch ID que exigia o dono. Era um teste. Surpreendente, porque colocava uma faxineira no epicentro de uma decisão que valia vidas e fortunas. Uma prova, também, da matéria humana. Até onde alguém iria para salvar outro? Até que ponto a verdade teria vez contra a arquitetura do poder? Voltando para casa, Ana sentia os passos da cidade como se fossem cronômetros. Pensou em Ricardo, aquilo que ainda havia nele antes do desabamento. Pensou no momento em que lá no sofá ele piscara como quem aguarda um sinal, uma reação. A memória daquele breve gesto, de uma vontade quase infantil de responder ao mundo, colou-se à sua determinação. Houve uma noite longa de planejamento. João fez mapas com canetas coloridas. Tonho testou rotas no caminhão. Disse que poderia estacionar próximo à saída de serviço. Dona Marta costurou uma roupa idêntica à dos funcionários da lavanderia. Ana cortou o cabelo num gesto de radicalidade contida. Queria ser menos reconhecível. Eles riram às vezes. Outras falaram pouco, porque a água da cidade parecia sempre exigir silêncio quando se está planejando a própria pele. No meio da preparação, Ana teve um momento só dela. Sentou-se no batente da janela de sua casa, com as mãos no frio da varanda, e recordou o pequeno gesto de bondade de Ricardo. Um café.
uma palavra sincera. Não era amor romântico no sentido que se vê em filmes. Era uma afeição humana, repetida em simplicidades. A ideia de que alguém pudesse arrancar isso como se vida fosse uma soma de itens a excluir, a deixou sem palavras. Ela imaginou a UTI. Pensou na gaiola de Faraday que poderia engolir ondas e impedir que uma voz atravessasse o ar. Pensou no tempo, que corria com vontade própria. E pensou também na possibilidade de que, se por um acaso tudo desse errado, haveria ainda uma raiz que não se apagaria. A foto do frasco, a marca no tapete, a lembrança do 3% que vibrava. Era pouco. Era o suficiente. Tonho sugeriu usar o caminhão da lavanderia para entrar. Eles nunca olham para quem suja a casa. João sorriu com os olhos, não de escárnio, mas de reconhecimento. A audácia era o modo que tinham de devolver ao mundo um pouco daquilo que o mundo lhes tirara. A primeira vez que voltaram à mansão juntos foi sob um céu que prometia chuva. O jardim parecia um teatro com luz abatida. Havia seguranças novos na portaria, os da Falcão Negro, que passavam pelo portão como estátuas de ódio prevenido. Ana sentiu o peso de cada olhar. Havia ali um nível de hostilidade que se tornava quase palpável. Eles cruzaram o pátio em silêncio, e por um instante o mundo se reduziu a passos e sombra. Entraram com desculpas que eram quase verdadeiras. Era como se a mentira pegasse carona na farda do cotidiano, um pedido de substituição de roupa, uma solicitação de limpeza urgente. A desculpa abriu portas. A arquitetura do cotidiano, aquela que permite que certas pessoas deem ordens, foi a tampa de onde Ana se esgueirou. Ao passar pelo corredor da sala, ouviu a voz de Lorena, distante, como um eco autoritário. Não havia nenhum pingo de culpa naquela voz. No escritório, havia mais. Uma gaveta com papéis, um cofre menor, uma agenda com encontros marcados. Ana vasculhou com o tato de quem sabe onde pressionar. Achegou-se ao sofá. O aparelho de Ricardo estava ali outra vez, exatamente onde ela o deixara, como se o destino, que é uma espécie de costureira obstinada, puxasse as linhas de volta. Ela ligou-o com os olhos, como se a visão pudesse despertar a máquina. Pediu ajuda ansiosa a Tonho. Tenta dar uma foto da tela, tenta copiar. Tonho tentou. Nada. Quando achou a gravação, foi só um segundo. Ouviu a respiração de Lorena numa nota precisa. Ele não nos serve mais, disse uma voz feminina que não tinha vestígio de remorso. Depois, a risada de Ciro, curta, cúmplice. Havia um motivo claro: herança, controle, futuro. A voz de Lorena era como vidro fino batido com força. Ana apertou o celular contra o peito e sentiu que aquilo queimava de dentro. Por um instante, achou que estava salva. Por um instante, acreditou que a justiça caberia naquele pequeno aparelho. Mas então lembrou-se do Touch ID e do pequeno detalhe que fazia a diferença. Ricardo poderia estar semiconsciente, suas mãos frias, a circulação lenta. Era possível, se estivessem no hospital, que o dedo não respondesse ao sensor. A biometria transformava-se em teste, e o teste era imprevisível. Houve nessa Lara uma claridade dura. Havia um plano no horizonte. Havia uma janela de 4 horas. 4 horas para chegar ao hospital. 4 horas para impedir que uma injeção transformasse uma vida em estatística. Ana contou as horas como se fossem passos. Cada hora era uma chance. Cada chance exigia movimento. Eles saíram antes do frio chegar. Na calçada, João aproximou-se e tocou o braço dela com carinho improvisado. A gente não te deixa sozinha, disse ele. As palavras eram simples, mas princesas quando frente ao precipício. Dona Marta deixou um saco com lanche. Tonho colocou as chaves do caminhão no bolso como se aquilo fosse um amuleto. Ana sentiu uma coisa estranha, medo misturado a uma fúria que tinha a textura da verdade. Não era só revolta por ela própria. Era revolta por quem cai no chão e só tem sombra em volta. A cidade dormia com meia atenção. Havia ainda no ar o cheiro de limpeza e de toalhas trocadas, uma promessa de rotina que só serve aos confortáveis. Ana se preparou para atravessar aquilo.
Sabia que qualquer passo em falso poderia transformá-la em um troféu simbólico entregue à imprensa. Sabia também que não haveria volta se falhasse. Mas a imagem de Ricardo piscando lá no sofá, em estado de quase nada, como se fosse um teste para ver quem teria coragem de lutar por ele, não saía de sua cabeça. Era um piscar que se tornara a promessa. Eles marcaram um encontro para o dia seguinte, bem cedo. Ainda havia muito a organizar. Ana passou a noite acordada, revisando mentalmente cada movimento, cada distração possível. A prova estava no bolso do avental, vibrando às vezes como se pedisse socorro. A cidade, sem que percebesse, já testemunhava a preparação de um ato de coragem que ninguém escrevera em livro. Quando Ana fechou os olhos, por fim, viu o frasco branco e o celular com 3% brilhando como se fosse o farol que ela precisava seguir. Era um teste surpreendente, de fato. Um teste que colocava definhamento e redenção na mesma balança. E quando o primeiro raio de sol cortou a persiana da cozinha, o plano ainda existia em linhas, riscos e promessas. O tempo, implacável, continuava a correr. A injeção marcara sua pauta. 9 horas. Eles tinham menos de 4 horas para transformar a verdade em som. O caminhão da lavanderia rangia como um animal cansado quando entrou na rua do hospital. Tonho guiava com as mãos calejadas, os olhos acostumados a atalhos e fechaduras. João, no banco do passageiro, segurava o rádio com a calma de quem conhece rostos e horários. Atrás, Ana apertava o avental, que agora lhe servia de armadura, e olhava pela pequena janela como se pudesse memorizar cada placa, cada lixeira. Como se o mundo tivesse se reduzido a coordenadas que precisavam ser vencidas. O plano era simples na superfície e complexo em todas as profundezas. Passar pela portaria com um pedido falso, chegar à ala de internação, vestir um jaleco, entrar na UTI com a desculpa de uma troca de roupa, aproximar-se de Ricardo, usar o dedo dele no Touch ID e tocar a gravação. 4 horas. Uma janela estreita que se fechava num relógio implacável. Ana sentia o peso de cada segundo no ventre, como se cada passo consumisse não só tempo, mas coragem. Na portaria, os seguranças da Falcão Negro olhavam com aquela neutralidade que quase é provocação. Um homem alto, com o queixo raspado e um colete que parecia feito para resistir a qualquer coisa, fez a verificação sem levantar muito as pálpebras. Troca de roupa do setor 3. Disse Tonho com a voz que ele usara tantas vezes para pedir favores que não precisava explicar. O homem do colete analisou o crachá improvisado, o carrinho de lençóis acompanhado de panos úmidos e a roupa cheirando a amaciantes. O detector de metais no corredor fez um bip seco quando passaram. A moça à mesa fez perguntas com uma bunda de desenho. Você vai para a ala A? Sim, respondeu Tonho, com o mesmo tom de quem pede passagem ao vento. Passaram. Por dentro, o hospital tinha o cheiro de café misturado com desinfetante. Aquele aroma que parece querer apagar a dimensão humana das coisas. Ana respirou fundo. No corredor, pessoas enroladas em cobertores, acompanhantes com o rosto fatigado. O zumbido das máquinas era música de fundo, com passos que não permitiam relaxar. Eles se dividiram como ensaiado. João e Tonho ficaram próximos da saída para o caso de qualquer sinal, prontos para uma retirada rápida. Dona Marta ficaria aguardando mensagens. Ana seguiu com passos cuidadosos, o jaleco pesado como se fosse um manto. No bolsinho interno, o celular de Ricardo pulsava contra seu corpo. 3%, grudado como uma promessa quase consumida. A ala da UTI estava além de uma porta envidraçada. Havia placas de entrada restrita, um corredor que já parecia um país diferente. O sinal do celular foi diminuindo enquanto ela se aproximava, como se alguém estivesse puxando o ar por um canudo. Ana percebeu essa perda de força com um frio. Dentro daquela gaiola de Faraday, ondas morriam com elegância. Ela foi levada até a porta por um enfermeiro ocupado e de poucas perguntas. O jaleco a protegendo, a desculpa de troca, a pressa que fingia legitimidade, tudo aquilo sustentou sua passagem. Quando a porta da UTI se abriu, o ar estava mais denso. Equipamentos, monitores, um bip que marcava ritmos e que parecia tudo menos música.
Ricardo estava ali, pequeno no leito, os fios presos a uma pele que agora parecia mais fragilizada. O homem do sofá, que caíra como se partisse uma taça, estava agora como uma taça rachada, mas ainda com lampejos de algo que contrapunha o infortúnio. Um olhar que, apesar da fadiga, ainda reconhecia rostos. Ela respirou e aproximou-se. Quando se inclinou, os detalhes se acumularam como afeto antigo. A barba por fazer que ele sempre deixava nas tardes ocupadas, a mancha de café na fronha, o leve ranger de sua respiração. O dedo dele no cobertor estava frio como pedra. Ana sabia, como quem conhece remendos, que a biometria exige circulação. Tocar a pele era entender o relógio interno daquele corpo. Ao lado, Dr. Ciro entrou com passos leves, o jaleco alinhado, o sorriso que ele trazia quando tinha diante de si pessoas para manipular. Havia na sua fala a mosca do conluio. Voz suave, termos clínicos jogados com desprezo, a sensação de estar cumprindo uma tarefa. No seu bolso, uma seringa parecia tão inofensiva quanto um lápis. O relógio na parede marcava 8h20. A injeção estava programada para 9. Cada minuto deslocava o mundo. Ela tentou o dedo. Pressionou o polegar de Ricardo contra o botão. O telefone respirou a resistência digital e permaneceu inerte. A primeira vez, ela pensou que era a máquina. A segunda, que era o dedo. Ruborizou a palma dele, tentou aquecer, pressionar. A circulação estava fraca, a pele translúcida como folha seca. O Touch ID recusava a vida do homem. Ela sussurrou uma mentira de vida. Sou eu, Ricardo. E ouviu o som de sua própria voz na sala fria. Ele abriu os olhos num esforço lento, como se puxasse uma cortina. Por um segundo, uma luz pequena alcançou o azul dos olhos dele. Ana viu a faísca. O piscar foi mínimo. Foi o gesto que, nas suas lembranças, nunca deixara de ser a medida exata de um homem que sabia escolher palavras. Aquele piscar foi o teste. Ana lembrou do sofá, da vibração de 3% e do frasco branco no tapete. O piscar, agora ali, parecia tão simples e tão colossal. Ele reconheceu. Ela apertou de novo o polegar, segurou com delicadeza. Tentou colocar a mão dele sobre o botão. Nada. Do corredor, passos apressados. Um enfermeiro entrou, olhos arregalados, perguntando por algo que já se sabia não ser rotina. Ciro sorriu, rápido, e lidou com a questão com a paciência de quem ensaia tudo. Ana sentiu que o tempo apertava como uma luva. O telefone ainda pedia ao dono. Ela então tentou o improviso que se aprende com as coisas. Mais pressão, mais calor. Pressionar o dedo contra o sensor com firmeza, como se quisesse impor sangue à máquina. As horas na UTI corriam com bip a bip. Ciro, distraidamente, avisou que iria à farmácia buscar diluentes, e a seringa, deixada sobre o pano do carrinho, era como um espectro esperando a oportunidade. Ana teve um impulso de agarrar o telefone e correr, mas sabia que no corredor os guardas da Falcão Negro fariam dela sobremesa. Foi nesse instante que Ricardo abriu os olhos com mais intensidade, e o piscar se repetiu, não por reflexo, mas por vontade. Ele não falou, mal conseguia, mas as pupilas falaram. Havia reconhecimento. Ana fechou os olhos por um segundo, e então colocou a mão dele sobre o Touch ID, e com toda a força de um desejo, inseto de afeto e de necessidade, pressionou até que o sensor cedesse à vida. O telefone acendeu. Por um instante, o mundo inteiro ficou certo. A tela revelou-se como uma boca que todos queriam calar. Ana procurou, dedos trêmulos, o arquivo de voz. Encontrou. A tecla de play era um botão vermelho, pequena aurora. Antes de tocar, sentiu o cheiro de cloro. O corredor estava distante, como que a melodia de uma recordação. Ela apertou play. A voz de Lorena entrou na UTI como se fosse vidro cortando pele. Nítida, fria. Ele não serve mais, vamos acelerar. A risada de Ciro, cúmplice, preenchia os ecos. Ela ouviu, do outro lado da sala, o som que vira tantas vezes. O frasco, a estratégia, a frieza. Ana sentiu como se um espelho se quebrasse e as lascas voassem para todos os lados, acertando rostos. Ciro voltou mais cedo do que deveria. Entrou como uma sombra. A seringa brilhava.
O ar se tornou ferro. Ele não saiu com um único gesto. Foi numa corrida curta, desesperada. Quando viu Ana com o telefone, o músculo do rosto contraiu-se. Havia pavor e raiva. O médico perdeu a elegância. Você não entende, disse ele com uma semente que germina em justificativa. Você não pode... Ela não respondeu. O som do áudio continuava, inapelável. Ele avançou com a intenção clara, impedir a reprodução, calar a confissão. Ana tentou se erguer, defender-se. Socou o ar, pegou o braço de Ciro, puxou. Ele reagiu com força, empurrando, e o som das luvas se misturou ao bip dos monitores, como se a luta viesse do centro de algo que já sangrava. Foi uma luta que não quer ser épica, porque não havia espaço para isso. Era um combate de pavor. O corpo de Ana era menor do que o do médico, mas havia em seus gestos a razão que não se aprende em livros. Ela conseguiu, por um instante, girar o telefone de modo que a gravação enchesse a sala, para que a voz de Lorena não pudesse ter ombro. Em dado momento, a seringa foi arremessada para longe, um objeto de vidro no chão, e Ciro, enfurecido, agarrou-se aos draps. O som de passos se multiplicou no corredor. A porta da UTI foi escancarada e vozes se sobrepuseram. Que está acontecendo? Segurança! Pimentel entrou sem ser anunciado. A figura lacrimosa de um advogado que havia sido chamado por Lorena, talvez, ou por Ciro. Atrás dele, passos pesados. Os seguranças da Falcão Negro encurralaram a cena com rostos impenetráveis. Lorena entrou como se tudo fosse uma encenação a qual só precisava dar o toque final. Viu o telefone, ouviu a gravação, a palavra dela. O corpo dela ficou mais tenso. A maquiagem não pode ocultar a mudança. Por um momento, ela tentou um gesto de desmentido, a estándar indignação de quem acredita que o mundo é seu tabuleiro. Mas a voz gravada era inexorável. Não havia retorno. No corredor, uma enfermeira, olhos arregalados, pegou o fio. O hospital, apesar da gaiola de sinal, tinha pessoas com ênfase em ética. Alguém chamou a polícia. Alguém ligou. João, do lado de fora, recebera uma mensagem automática que Ana programara antes de entrar. Se tocasse a gravação, enviar alerta. Ele apertou o botão. Sentiu que o universo pendia de um fio. A sirene distante começou a entrar em cena. Ensaio para o fim. O delegado Arnaldo apareceu ofegante, a expressão à flor da pele. Havia naquela face o mesmo viés de antes, mas alguma coisa mudara. O som da gravação, a verdade crua, operava como um solvente. Ele entrou, olhou para o telefone, ouviu, e a mudança foi visível. Onde antes houvera condescendência, havia agora dever. O mundo que mede fortuna e pobreza em centímetros percebeu um crime. Arnaldo não foi um herói, mas ao menos foi alguém que, confrontado com prova, fez o que se esperava. Ordenou a contenção. Fiquem onde estão, disse com um tom que já não admitia a negociação. O rosto de Lorena ficou pálido. Pimentel tentou intervir com a eloquência de quem constrói defesas antes de ter sido atacado. Tentou oferecer versões que são sempre a mesma coisa, subterfúgios. O som da gravação, no entanto, não permitia palavras ocás. Ciro, pego em flagrante com a seringa, perdeu o posto de doutor para o de cúmplice. Ele tentou uma defesa penosa, uma versão clínica de racionalidade. A polícia não discutiu, prendeu. Houve empurra-empurra, houve ordens e o som característico de algemas. Lorena foi conduzida pela ala como se aquela passarela lhe fosse negada. Pimentel tentou seguir com um gesto de autoridade legal, mas Arnaldo, agora refeito no papel de quem obedecia a evidências, o empurrou para trás. Ana olhou para Ricardo. O homem do leito respirava com mais facilidade. Havia no rosto dele uma espécie de reconhecimento ainda maior, não de gratidão superficial, mas de quem experimenta uma traição e vê quem teve coragem de assumir a verdade. Ele murmurou alguma coisa, palavras desconexas que eram músicas para a história. A voz dele falhou nas sílabas, mas a intenção estava lá, um obrigado sem fanfarra. A repercussão foi imediata. Enquanto Lorena saía com algemas, câmeras e telefones, porque o mundo agora caça imagens, sempre sedento, começaram a cercar a entrada do hospital. Manchetes surgiam como flores venenosas. Noiva da herança, confissão gravada exposta, dizia uma. Outra mencionava o nome do médico. Havia sempre alguém pronto para transformar queda em espetáculo. Pimentel, com a compostura arruinada, tentou abrir uma escaramuça jurídica, uma cartada de ataques formais.
mas sem a narração pública e sem a gravação, seu jogo perderá a base. No fim do dia, Ricardo teve alta das angústias mais urgentes. Os danos que poderiam ter sido irreversíveis foram contidos em parte pela ação inesperada de Ana e pelo erro daquele que se julgou lorde da vida alheia. O hospital comunicou que haveria perícia, relatórios e que as autoridades competentes seguiriam com o processo. As palavras do porta-voz institucional soaram como sempre: prudência, investigação, respeito à lei. Mas para Ana, com o avental manchado e o telefone ainda quente na mão, a sensação era outra: uma exaustão profunda e um alívio que vinha em ondas quentes. No caminho de volta, enquanto o sol recuava, ela não falou muito. Sentou-se no banco escuro do caminhão, o corpo pedindo repouso. João colocou a mão no ombro dela com a familiaridade de quem divide dor e vitória. Tonho riu pequeno, como quem não acredita nos próprios traços de audácia. Dona Marta sorriu com um alívio que atravessou o rosto inteiro. Os dias seguintes foram um turbilhão. A prisão de Lorena teve eco em telejornais e capas de jornais. O nome dela, impresso em letras grandes, tinha toda a força que a fortuna pode comprar, mas não aquela que serve para calar provas. Ciro foi removido de seu registro, afastado da clínica e investigado. Pimentel, sempre ativo, tentou artimanhas, mas encontrou um mundo menos complacente com versões quando são gravadas. Delegado Arnaldo, que no início parecera inclinado à conveniência, participou das prisões e apareceu em fotos com um semblante que mesclava dever e alívio. Não virou herói de novela, virou um homem que teve de decidir quando a verdade apareceu, e decidiu. Havia quem o criticasse por não ter agido antes, e havia quem o elogiasse por ter seguido os passos corretos quando foi provocado pela prova. Para Ana, a vida não mudou do dia para a noite como capas de revista gostam de sugerir. Ainda havia conta a pagar, o cuidado com a mãe, a janela da casa que pingava na chuva. Mas algo havia mudado. O reconhecimento público era desconfortável e, por vezes, assustador. As câmeras vinham com perguntas e, em muitos casos, com ignorância. Mas no núcleo íntimo das coisas, Ricardo a procurou de outro modo. Ele apareceu mais vezes na casa dela do que poderia ser dito num tom de gentileza forçada, não como dono do mundo, mas como homem curioso e generoso. Sentou-se na cozinha, com xícaras simples, falou coisas que não eram de prólogo, mas de contato. A casa dele e a casa dela eram continentes diferentes, e a travessia custou mais do que um convite. Ricardo ofereceu apoio, mas sem arrogância, organização de cuidados médicos, atenção a boletins, ajudas práticas. Aos poucos foi se costurando uma confiança que não tinha pressa de se tornar o que o cinema chama de amor. O público assistiu às fotos de encontros midiáticos. Alguns denunciaram o oportunismo, outros viram ali uma contaminação poética da vida pelo afeto. O julgamento social tem seus fastos e suas falhas. Para Ana, o que importava era a autenticidade de pequenos gestos, Ricardo lembrando o gosto do café que ela fazia, a mão dele cobrindo a dela num gesto que não pedia nada em troca. Meses mais tarde, a mansão sofreu transformações simbólicas. O salão que vira taças quebradas foi aberto para um projeto comunitário que Ricardo financiou com reservas de consciência que não lhe eram naturais de nascença. Ele procurou, de uma forma pragmática, redesenhar o lugar onde tanta coisa ruim acontecera. O projeto envolveu uma horta, professores para as crianças do bairro, oficinas de costura e de leitura. Foi uma tentativa de traduzir remorso e gratidão em gestos que não se tornassem espetáculo midiático. Para Ana, foi importante ver braços que antes só apertavam taças, agora suando nos canteiros. Ali, com as mãos na terra, ela percebeu algo que sempre esteve presente. A vida que se planta com as próprias mãos e que brota mais resistente do que se esperava. A cena do jardim ficou como se pintassem uma nova cor na casa inteira. As paredes perderam parte da frieza, os caminhos ganharam verde. Numa tarde serena de primavera, Ricardo convidou Ana para caminhar pelo novo trecho do jardim. Havia um silêncio confortável, as árvores já maiores em relação às primeiras mudas. Crianças corriam, uma senhora regava, o som de uma risada parecia flutuar. Ricardo segurou a mão dela com cuidado, os dedos ainda trêmulos por aquilo que vivera, mas firmes no significado do toque. Eu não sei um jeito certo de agradecer, disse ele, com a voz baixa, e algo que parecia pensar em tudo que fora injusto. Ana olhou para ele com a mesma delicadeza de quando viu o frasco no tapete. Não queria que as coisas virassem pompa, queria que fossem verdade. Ela sentiu, numa onda que vinha das memórias, o piscar que o salvara, a conexão pequena e salvadora. Ricardo se ajoelhou,
Gesto simples, sem cena. Tirou do bolso um pequeno objeto. Era um anel, não ostentoso, discreto. A mão dele tremia levemente. Ele colocou o anel na palma da mão de Ana, sem grandes discursos. Não é só um símbolo, disse ele. É um convite. Para ficar se quiser. Para construir se aceitar. Eu não quero que pareça uma transação. Quero que seja uma escolha. Ana sentiu a terra sobre as unhas. Olhou o anel. Olhou o homem que, apesar de tudo, era humano. Por um longo momento, houve silêncio. O sentimento ali não tinha pressa de nome. Era cuidado e promessa. Ela bateu as mãos na terra e sorriu. Não sei prometer castelos, respondeu ela. Sei prometer presença. E posso prontar com você. Foi uma resposta que continha um mundo. Parceria, desejo, reconhecimento. O anel foi pousado na sua mão como quem planta uma semente. Havia no gesto uma inversão simbólica. A riqueza que antes havia sido medida em cifras passava a ser medida em tempo, em cuidado, em arrancar ervas daninhas e cultivar algo. A história seguiu sua trilha com efeitos e repercussões previsíveis. Lorena foi alvo de investigação e denúncia. Ciro enfrentou processos. Pimentel viu sua credibilidade minguar. O noticiário acompanhou, as opiniões se arremessaram como pássaros em noite de tempestade. Mas havia algo que nenhuma manchete poderia traduzir: a transformação de uma vida ordinária que se tornou elemento de resistência. Ana, mesmo com as novas portas que se abriam, preferiu manter seu olhar simples. A casa onde nasceu e viveu continuava sendo ponto de referência, embora agora recebesse visitas, projetos e, por vezes, flores do jardim da mansão. Ela teve cuidado com a fama nova, com as redes sociais e com a curiosidade que, em alguns momentos, invadia a privacidade de sua mãe. Aprendeu a impor limites de forma firme. Aprendeu a dizer não, quando o mundo pedia que sua história se tornasse espetáculo. Segundo os termos da comunidade e com a ajuda de Ricardo, se criou um fundo para amparar famílias que enfrentavam situações de saúde precárias. Tinham cautela de não transformar o gesto em publicidade vazia. Mantiveram o foco em pequenas ajudas. A mansão, antissímbolo de distância, virou palco de reinvenções que visavam diminuir abismos. Não apagá-los, pois isso é impossível, mas atenuá-los com ações práticas. O gesto final que fechou a narrativa pública foi simples. Uma cerimônia no jardim, íntima, sem a pompa das antigas festanças, apenas com as pessoas que estiveram ao lado quando tudo desabou. João e Dona Marta, Tônio, membros da equipe do hospital, enfermeiras que ousaram chamar a polícia, o delegado Arnaldo, todos os que, de uma forma ou de outra, tiveram papéis essenciais. Havia também representantes do bairro, crianças que plantaram sementes e a imprensa, limitada, porque havia o desejo de que aquele momento fosse, sobretudo, humano. Lorena compareceu sob escolta. Era uma presença que perturbava e que, para muitos, representava a possibilidade de que o poder não seja indestrutível. Ela olhou para Ana com algo entre desprezo e reconhecimento, pela primeira vez, talvez, encontrando a consequência de sua ambição. Palavras foram ditas em tribuna, versões foram apresentadas. A justiça, com suas etapas e sua lentidão, caminhou como sempre, seguindo protocolos, encaminhando processos, sem dar garantias de seu resultado final numa velocidade confortável. No fechamento, quando Ana colocou as mãos na terra do canteiro ao lado de Ricardo, o anel no seu dedo não foi um troféu, foi um acordo tácito. Ele beijou as próprias mãos, dedos sujos como os dela, e sussurrou um agradecimento simples. O som do jardim era a trilha. Passos, risos, água sendo regada, crianças brincando. Havia ali a sensação de que algo quebrado fora refeito, não em sua superfície, mas em camadas que importavam mais: cuidado, ação, responsabilidade. A história terminou, na consciência de muitos, com a imagem de uma faxineira que mudara seu destino, e ao mesmo tempo o de um homem que redirecionou sua vida. Não era uma fábula de redenção puramente romântica, era algo mais prosaico, e por isso mais real. Duas pessoas que, por acaso cruel e coragem, se encontraram para reconstruir. Se restam perguntas, que fiquem em você. A justiça seguiu seus trâmites, as vidas se rearranjaram, as chaves do poder ganharam arranhões. E a prova que mudou tudo, um celular com 3% e um dedo que piscou no momento certo, ficou como testemunha de que a verdade, quando pressionada contra o impossível, às vezes encontra uma brecha.
Você acha que Lorena recebeu o que merecia? Conte nos comentários e siga para mais histórias assim.